Fala, pessoal! Estamos de volta aqui em 2022, o primeiro episódio do ano, depois de umas férias curtinhas aí do InHub. Vamos retomar e já vamos começar o ano de forma diferente, porque para você que não vê aqui, ó, você não vê daqui para baixo e não sabia, a Alice, durante o ano passado inteiro, desenvolveu uma barriga, né? E no fim do ano ela teve um filho, e ela está na nossa licença maternidade do LeanHub. Aqui a gente tem uma empresa, fornece vários benefícios, aí um deles é a licença maternidade. E para esse período da licença maternidade da Alice, a gente vai fazer uma série muito especial, trazendo aí mulheres que trabalham na área de melhoria, na área de inovação, para contar um pouquinho de sua história, do seu trabalho. E hoje, nesse primeiro episódio, a gente está aqui com a Érica, que tem muita experiência aí na área de saúde, e hoje ela responde para a diretoria de estratégia e inovação do Hospital da Criança em Brasília, certo, Érica? Certíssimo. Então, se apresenta aí um pouquinho melhor do que eu posso apresentar. Antes, Luciano, dá um oi para a galera. Pessoal, tudo bem? Rosinha, mata a saudade do público. Olá, pessoal, tudo bem? Eu não preciso pôr Queria máscara, dizer né? que eu estava com... Não, online não precisa. Não precisa, tá bom. Eu não quero Queria dizer contaminar que eu estava com ninguém, né? saudade de usar esse plano de fundo aqui, ó. Fazia tempo que eu não colocava. É. Vamos lá, Érica, se apresenta um pouquinho melhor que a gente aí, conta um pouquinho de você. Primeiro, bom dia, obrigada pelo bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente deve ter gente em todos os horários aí acompanhando. Primeiro, agradecer o convite, é sempre um prazer falar com vocês, né? Dar os parabéns para a Alice, que tem aí uma boa licença e volte, né, com todo o gás que ela sempre teve. Bom, eu sou enfermeira de formação, fiz pós-graduação em gestão de serviços de saúde, qualidade, sou especialista em sistema de acreditação e apaixonada por simplificar processos, por inovação, por agregar valor, por construir modelos de saúde centrado, né, na experiência no paciente. Enfim, essa tem sido a minha trajetória, resumidamente. Trabalho com consultoria, tenho uma empresa de consultoria também, a Soluciona, mais aí de 15 anos. Então, é um prazer estar aqui com vocês e dividir um pouquinho dessa experiência. Muito bom. Ô, Érica, esses dias o Instagram agora faz uns adesivinhos, assim, né, para criar uma corrente de stories. E aí eu descobri que a Alice fez enfermagem porque ela queria cuidar de idoso. E aí, no processo, se apaixonou aí por gestão, né? Então, conta pra gente aí, como é que foi esse caminho? Por que você fez enfermagem e como é que, durante a enfermagem, você foi para essa área de gestão? A enfermagem foi meio que por um acaso, né? Eu acho que muitos de nós, assim, talvez poucos tenham a convicção do que querem fazer logo cedo, né? Então, você está assim, adolescente, tendo que escolher. Eu confesso para vocês que foi tudo dentro da área biológica, mas eu passei desde enfermagem, odontologia, veterinária, biologia, tudo que vocês imaginarem. Eu passei no vestibular, e aí quem decidiu um pouco mais foi minha mãe, porque era muito nova, pela proximidade, né? Então, como a gente morava em Vinhedo, e aí eu tinha veterinária, era em Botucatu, odontologia era não sei aonde, enfim, até biologia era na Unicamp. Mas aí foi assim, o que é mais próximo em Campinas, faz enfermagem, você é muito nova, se você não gostar, depois você muda. E aí foi meio que ao acaso, assim, comecei o curso e fui tendo contato, participando de grupos especiais, com coisa de pesquisa, logo já no comecinho e tal, e fui achando essa área de gestão, o potencial que a enfermagem tem, né? Primeiro que é uma profissão, muita gente não conhece, mas é uma profissão que tem uma abrangência de atuação incrível, né? Muita gente acha que é só prestar assistência. É claro que essa é a questão, né? O cuidado é a questão essencial da enfermagem, mas tem um campo de atuação incrível, né? Dentro de políticas públicas, dentro de gestão, seja privada ou pública, enfim. Né? Como empreendedores, né? Enfermeiros que têm clínicas de vacina, clínicas de curativo, então tem uma série de possibilidades. E aí eu fui me apaixonando, acabei concluindo o curso,
Não tinha experiência nenhuma com enfermagem, alguns fazem curso técnico e depois vão ser enfermeiros, enfim, eu não tinha, né? E aí fui trabalhar e aí foi um choque, né? Eu realmente não sabia nada, né? Enfermagem você tem que liderar a equipe, é complexo, são várias relações entre gerações, então eu vou liderar pessoas que são mais velhas do que eu vou ter que me relacionar com médicos, fisioterapeutas, com gestores de outras formações, de outras gerações. Então foi um choque lá com 20 anos, começar a liderar essas equipes. E sempre gostei muito de aprender, e fui aprendendo, e com muita humildade aprendi com os técnicos, técnica, para poder ter respeito. Então, fui parar numa UTI, eles me ensinaram, me ensina a funcionar, me ensina o que é o catéter, me ensina como é que faz isso. E fui ganhando a confiança, e aí as coisas foram acontecendo. Surgiu a oportunidade de eu ir para um outro hospital, e aí lá, como eu tinha experiência desse primeiro de UTI, eu fui muito rápido, eu subi para o cargo de gestão, e tive a sorte, a falar a vida, a gente vai aproveitando as oportunidades, nesse hospital, conhecer o processo de acreditação, que é um processo de verificação de requisitos de gestão que garantem qualidade, né? Não sei se vocês conhecem a acreditação. E ali eu me apaixonei por isso e acabei fluindo nessa área de auditoria, né? De ser avaliador desse sistema. E aí fui fazer pós-graduação nisso, fui cada vez mais assumindo cargos de gestão. Então, foi um pouco do caminho, mas começou por acaso. Porque a faculdade era perto de Vinhedo, onde minha família morava. Muito bom, bacana. Rosinha, quer trazer alguma coisa? A Érica tem uma experiência em Lean fantástica no Hospital da Criança e seria muito legal se ela pudesse contar um pouquinho essa história e essa entrada do Lean na vida dela, né, e na própria prática ali. Até depois a gente comenta um pouquinho do livro que ela é coautora aí, em que tem um aspecto fundamental, mas fala para a gente um pouco a respeito do Lean no Hospital da Criança, Érica. Joia. A gente busca aqui no hospital, né, como assim, o desenho que eu faço aqui, né, um desenho de gestão estratégica, e eu tenho, então, qualidade sob a minha responsabilidade, experiência do paciente, e aí entra uma série de coisas, né, a questão da segurança, do planejamento e tal. Então, isso me dá condições de fazer coisas muito interessantes e trazer também, né, e agregando ferramentas e métricas e tudo mais. E o Lean, a gente trouxe já em 2 oportunidades, né, Rosa, para cá, assim, é uma intenção do hospital realmente ter isso mais disseminado, mas a estratégia que a gente fez para trabalhar foram em alguns focos específicos de atuação, na linha do cuidado do paciente cirúrgico e em um ambulatório da neurologia, que tinha uma série de questões, né, de desperdícios, vamos dizer, né, de tempo, de espera, enfim. Mas eu acho, Rosa, que talvez o que eu possa trazer, e aí a gente pode depois adequar, de mais interessante é que do ponto de vista de gestão, porque eu vejo às vezes a gente falar muito do Lean lá na ponta, né? Eu já apliquei as ferramentas, fiz uma 3, fiz isso, ganhei tanto tempo e tal. Mas eu acho que isso só acontece se a instituição e se a gente tiver a convicção, né? E os princípios, eu acho que aí são os princípios Lean, vamos dizer assim, né? Que eu chamo aqui, que é você ter aquela coisa da constância de propósito. Então, assim, o seu modelo, e aí é isso que eu sou um pouco a guardiã, né? É o desenho do modelo organizacional, né? Com ferramentas e métodos para desdobramento. Então, a gente tem um modelo organizacional muito bem definido, tanto do ponto de vista, claro, das premissas todas, na declaração de propósito, mas do organograma, que dá condições para que isso seja desdobrado. E um modelo conceitual, que eu não sei se vocês já viram, a Alice já me pediu para apresentar algumas vezes, que é o que eu chamo de mandala de gestão, né? Eu coloco o paciente no centro, o que a gente oferece para esse paciente, todas as equipes de uma forma integradas e sem relação hierárquica, então todo mundo tem a mesma importância, né? Para o que vai ser entregue para o paciente, e todos nós envoltos dos valores da instituição. Então, eu acho que o modelo e essa questão da gente dar uma constância, você ter planejamento, ter projetos, programa, trabalhar com análise crítica, embasar um processo decisório baseado em valor, é essencial para poder implantar o Lean, né? Então, eu acho que
talvez essa é uma contribuição que a gente, como liderança, consiga dar, né? Não adianta eu exigir lá da ponta que se faça as coisas, que se melhore, ou que não, temos Lean, e não dar as condições para acontecer, não apoiar. Então, acho que essa questão da constância, a gente ter um propósito e dar condições para isso. A outra coisa, eu acho que é a questão da flexibilidade, né? Da funcionalidade. Então, você conseguir entender os cenários e conduzir a instituição, por exemplo, na pandemia, né? A gente fez muito isso, a gente mudou completamente o modelo de gerir, a forma né? Foi uma... Então, essa questão da adaptação de uma instituição que consegue se adaptar, uma liderança que consegue perceber, eu acho que também facilita muito a implantação, né, do Lean. O respeito às pessoas, né, é uma questão fundamental, e isso a gente tem como valor, assim, como uma premissa forte, né? Todo mundo é importante. Não existe atividade de segunda importância, não tem isso. Se eu quero fazer uma cirurgia de sucesso, não é só o cirurgião, o centro cirúrgico tem que estar bem limpo, o material da central de material tem que vir adequado, cada um que agendou, que reservou o material, então assim, que todos se sintam entregando a mesma coisa, cada um tem uma responsabilidade diferente, então isso também eu acho que é uma coisa que a gente trabalha e que dá muita condição para a implantação e para o desenvolvimento do Lean, né? A questão da cultura justa, da gente ter segurança psicológica para falar das questões, dos erros, dos problemas, né? Realmente trabalhar o Gemba, assim, então entender que é lá onde as coisas acontecem, estar próximo das pessoas que fazem acontecer. Então a gente também tem vários canais de comunicação para que cheguem ideias, cheguem projetos. A gente tem, por exemplo, no 5S que a gente faz aqui, nós criamos o time Guardiões, que são as lideranças que vão até a ponta e que interagem e tal. Talvez, Rosa, também uma coisa que a gente faça muito legal aqui é a gestão visual, né? Eu separei até umas coisas depois, acho que normal, se vocês quiserem ver como a gente trabalha com isso. Como é um hospital pediátrico, a gente abusa mesmo, assim, também em tudo, né? Então, é uma coisa bem interessante, é um ponto, acho que, forte daqui, não só no dia a dia, mas acho que talvez a gente leve isso para o nível até da gestão mesmo, transparência dos resultados, a gente publica tudo no nosso site, está tudo disponível para a sociedade, então é um nível assim de transparência que eu acho que está dentro da gestão visual, até para a população acompanhar, né? Gestão de riscos, enfim, a gente faz várias coisas, e fundamentalmente a cultura da melhoria contínua, que eu acho que tem tudo a ver com o Lean, né? Você está sempre buscando, entendendo, avaliando, aprimorando. Então, a gente estimula demais isso, a gente tem grupo de gestores, a gente faz auditoria interna, a gente tem técnicas de tracer para avaliar a linha do cuidado, reuniões de análise crítica. Eu acho que tudo isso, assim, né? Tirando o A3, o macarrão e as coisas que a gente... tudo isso, eu acho que é um contexto que dá condição. Eu acho que essa é a grande, talvez, contribuição como liderança que a gente dá, né? Dar as condições para que isso aconteça, valorizar cada melhoria, comemorar, apresentar, eu acho, né? A gente apresenta isso também, assim, comemora os bons resultados. E, especificamente, Rosa, se quiser alguma coisa, porque você sabe, Alice, que a gente faz muita coisa aqui, né? Como o tempo é curto... Não, com certeza, acho que era para ter um pouco esse cenário. Bom, eu acho que os meninos também, assim, fique à vontade também para nos mostrar, né, visualmente, linha visual também, né, então vamos também mostrar e explorar isso. Eu acho que era um pouco aspectos fundamentais que você trouxe, a importância de ter, né, vamos dizer, a coordenação de todo o processo de implantação do Lean, de ter o apoio da alta gestão e das lideranças estratégicas, principalmente se nós considerarmos na saúde todo o processo de estratificação que existe mesmo, e hierarquização entre as próprias profissões. Se você não define isso como um valor em que todos são importantes, né? E talvez a pandemia tenha trazido isso de uma forma muito intensa,
para dentro da saúde, considerando assim que todas as pessoas são fundamentais, porque a quebra de barreira de um pode ser um grande multiplicador para muitos. Então, isso ficava dentro dos processos de gestão à saúde, quando se tratava de infecção hospitalar, por exemplo, ficava uma coisa meio subjetiva até, né? Até por conta de tratarmos de micro-organismos, mas a pandemia trouxe uma concretude tão forte em cima disso, que esse aspecto que você abordou, do apoio da autogestão, do respeito pelas pessoas, de não secundarizar nenhuma atividade, são aspectos fundamentais mesmo do Lean e que a saúde tem que trazer isso realmente como um grande desafio, né? Uma grande transformação que nós vamos precisar fazer em todas as instâncias, né? Desde o nível estratégico governamental até as unidades básicas de saúde, isso é importantíssimo. Então, só um destaque aí, dá espaço para os meninos também comentarem, que foi muito rica a sua fala. Quer trazer alguma coisa aí, Luciana? Eu tenho uma pergunta já aqui. Pode perguntar, eu tenho uns comentários para fazer depois, mas pode perguntar primeiro. Tá. O Eric, assim, você está... Quantos anos você falou que está aí no Hospital da Criança? Aqui 9. 9 anos aí. Quando você chegou, eles já estavam nessa direção? A sua vinda foi para entrar nessa direção ou essa direção foi uma consequência da sua chegada? Né? Como é que foi esse início para seguir por esse caminho? Na verdade, com a minha atividade de consultoria, eu conheci o hospital, né? Por intermédio de outras pessoas, me acharam em Campinas e o hospital estava sendo concebido. Isso foi mais ou menos lá em 2009 e tal. E eu vim para cá e prestei uma consultoria para eles para montar o hospital, do ponto de vista operacional. Quanto que produz, quantos equipamentos, quais os processos necessários, tá? Eles estavam montando um plano de... Esse hospital, ele nasceu do desejo de pais, né? Então, assim, ele foi construído de uma forma completamente diferente. Os pais de pacientes com câncer foram atrás de recursos, o hospital foi construído, doado para a secretaria. Então, eu cheguei nessa fase que tinha o prédio, mas eles não sabiam como fazer. E aí eu ajudei a montar o plano de trabalho, revisar algumas coisas que eles tinham feito e voltei para Campinas. E aquelas coisas, de novo, que eu falo, a minha vida é assim, né? Meu marido passou num concurso em Brasília. E aí a gente ficou, muda, não muda. Eu liguei, doutora Isis, olha só, acho que eu vou mudar para Brasília. Então venha trabalhar no hospital. E nisso, Guilherme, o hospital tinha 1 ano só. E foi um ano de loucura, eles só conseguiram, entrar aqui, não tinha telefone, compraram móveis, tal, tava aquela confusão. Então, quando eu cheguei justamente para dar estrutura, né, assim, para contribuir com o grupo gestor aqui, a estruturar toda essa área de gestão, qualidade e tal. Então, eu fui dando os formatos. É claro que a gente construiu tudo junto, os conceitos, mas esse formato, a estrutura metodológica, então eu pude contribuir. Essa foi uma experiência incrível. Por isso que eu ia ficar 3 anos, por isso que eu estou há 9, né? O hospital fez 10 agora. Mas foi incrível, porque eu consegui, né? A gente foi trabalhando na primeira fase, que foi a fase ambulatorial, e em 2018, nós trabalhamos, eu tive o privilégio de estruturar e toda a área hospitalar, começou do zero, desde especificação de equipamentos até a gente abrir e ser acreditado agora em nível 3. Então, uma história, um trabalho muito incrível assim, aqui no hospital, né? Mas é isso, eu tive o privilégio, eu vim para construir, e fomos construindo. Bacana. E só é possível, né, Guilherme, Rosa, Luciano, porque eu sempre falo isso, existe aqui um DNA, sempre existiu um DNA que facilita isso. Então, foi mais fácil. Não que seja fácil implantar tudo isso, mas foi muito mais fácil, porque é um hospital que nasceu para ser diferente. Os pais queriam que fosse um hospital de famílias para famílias, que fosse diferenciado, que tivesse qualidade. Então, isso facilitou absurdamente o meu trabalho. Mas foi uma jornada incrível, construímos tudo aqui. Bacana, muito legal. Eu vou só fazer um comentário. Você falou muita coisa legal e você fechou muito bem. O que eu estava pensando antes do Guilherme fazer a pergunta era exatamente isso, que me parece que vocês têm um propósito
que facilita muito. E como você citou, que foi uma das coisas que vocês esclareceram antes de iniciar a jornada, foi de esclarecer o propósito com todo mundo. E quando você falou isso, eu falei, vai funcionar. Porque já é um meio caminho andado, né? Mas você falou algumas outras coisas muito, muito legais. Você falou de transparência, você falou algumas vezes de transparência, de ter elementos que todo mundo entende o que está acontecendo, de abusar do visual, tudo. Mas o que eu queria te perguntar, só por causa esses dois elementos, para mim, já são meio caminho andado para você desenvolver um ambiente de confiança que gera respeito. Então, você tick the boxes, né? O que eu queria entender rapidinho, antes de você falar do seu livro, e parece que a gente não está com a versão ilimitada aqui do Zoom, como é que as pessoas são envolvidas nisso? Por exemplo, quando você cria essas gestões visuais aí, que você falou que abusa do visual mesmo, como os times são envolvidos? Ok. Vou pegar um exemplo da pandemia, depois se quiser eu posso até mostrar o que a gente criou, já mostrei uma vez para a Alice, foram uns cards da pandemia. O que aconteceu? Logo no começo, ninguém nem sabia se ia sair vivo, né? Uma confusão, vocês talvez não viveram, claro, ninguém viveu aí dentro do hospital, mas eu estava aqui, em nenhum momento eu saí de dentro do hospital. E por incrível que pareça, aqui para a gente foi o lugar mais seguro. Justamente porque a gente já tem essa cultura, né, do propósito, da flexibilidade, do envolvimento, da gestão visual, de tudo isso. Então, foi muito interessante. A gente tem grupos gestores, né, Luciane? Então, assim, a gente já trabalha numa gestão colegiada. Eu tenho colegiado gestor dentro do meu modelo de governança, e eu tenho o que eu falo que é GHCB, que é um grupo ampliado de gestores, que a gente sempre reúne para alinhar informação, para construir estratégia e tal. Então, esse movimento, ele já existe aqui. Eles são autônomos, Érica? Eles são autônomos? Todos CLT, né? Aqui no hospital, todo mundo contratado. Não, desculpa, eles têm autonomia de tomar as próprias decisões, como time? Sim, eles têm a sua alçada, né? Então, por exemplo, se ele é coordenador do centro cirúrgico, ele tem a alçada de decisões dele, tem coisas que ele tem que subir, isso tem os seus, para também não virar, né? Mas a gente tem linha do cuidado cirúrgico. Não é um médico que comanda. Tem uma linha, tem um grupo, tem um enfermeiro, tem um médico, tem um anestesista, tem isso, tem aquilo. Então, essas discussões, tem vários mecanismos, tá, Luciano, de gestão colegiada, cada um com a sua alçada, e funciona legal. É uma participação, mas não é uma bagunça, né? Você tem um certo controle e níveis de decisão. Mas na pandemia, por exemplo, a gente criou um novo grupo, a gente entendeu que precisava de um grupo de gestão de crise para aquele momento, foi montado com as pessoas que a gente considerava, e a partir dali foram sendo criadas várias coisas, né? Gestão visual, por exemplo, quem deu a ideia de uns cards que ficaram incríveis, que a gente coloca nas portas dos quartos, colocava agora menos, né? Era um Covid bem infantilizado, assim, depois eu posso mostrar para vocês. Era o Covid vermelho, meio do mal, o Covid amarelo, meio nazi, e o Covid verde, joinha, que não tinha. Então, como os profissionais estavam muito enlouquecidos, todo mundo tinha medo de andar nos ambientes, quando eles viam essas plaquinhas, o verde está livre, o amarelo, se tiver, está guardando exame, o vermelho é positivo, né? Então, é uma coisa boba, por exemplo, mas a ideia veio lá da ponta. Foi o Dr. Rodrigo, um cirurgião que é um dos nossos gestores. Ele falou: Érica, precisamos implantar um negócio do Lean aqui, tem que ter alguma coisa visual, está todo mundo louco, ninguém sabe o que é, esperar só o resultado. O que você sugere, doutor? Então, vamos fazer umas placas, aí a gente já junta, vem uma ideia, junta a comunicação, junta a qualidade, junta o controle de infecção, o negócio sai e fica incrível, porque foi construído, né, com muita gente e além de ficar incrível, a adesão é muito interessante. Quando as pessoas constroem, nesse caso é uma bobagem, uma coisa simples, é uma plaquinha que vai... Mas a gente tem essa prática e é interessante porque não é só o fato da pessoa ter liberdade de dar ideia. A construção em conjunto, ela promove uma adesão, um senso de pertencimento, que é um valor institucional que não tem preço. As pessoas se sentirem partes disso, elas constroem essa instituição. Isso é incrível. Eu falo aqui que qualidade eu não faço com ferramentas. Claro, as ferramentas são importantes, política é importante, processo de escrita, com certeza. Mas a gente só consegue conquistar e conduzir aqui o
que a gente tem conseguido, porque as pessoas se sentem parte dessa instituição. Elas são a instituição. A gente não é só um trabalho, a gente fala. Isso eu acho que é o fundamental. Eu não faço qualidade aqui dando aula, contratando consultorias caríssimas, não tem como. Quando eu consigo convencer a pessoa e ela constrói junto, né? Na verdade, eu nem convenço. Ela constrói junto e vê sentido naquilo, isso é dela. Ela vai fazer porque ela acredita, porque é melhor para o paciente. Não é porque eu estou mandando, porque eu vou passar a auditoria lá depois, ela vai levar... Né? Então, eu acho que esse é o grande valor da participação, da gestão participativa das pessoas. Agora é isso. Tem níveis de alçada, tem colegiados específicos, cada um tem a sua... e tem momentos que, por exemplo, começo e final do ano, a gente faz balanço, né? Tudo que aconteceu, o que vai acontecer, faz um planejamento, aí todo mundo se vê, todo mundo opina. Tem outras ferramentas de interação entre processos. Tem várias formas, não tem uma só da gente trabalhar a participação e a integração das equipes. Eu não sei se eu respondi, às vezes eu falo muito no início. Não respondeu. O Gui vai até depois fazer um recorte disso aí para a gente usar, porque ficou perfeito. Foi perfeito, perfeito. Pessoal, gente, Érica, infelizmente, a gente tem tempo de episódio, tem tempo de Zoom aqui, e a gente tem que parar a conversa. Tenho certeza que dava para mais de 1 hora de bate-papo aqui para você contar as coisas. Muito legal. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por participar e trazer aí sua experiência. E a gente vai ficando por aqui. Dá tempo de um tchauzinho. Querem dar um tchauzinho? Obrigada, eu que agradeço. Fico à disposição aí. Tá bom? Obrigada, Érica. Obrigado. Você não vai fazer os apertos? Lógico que eu vou fazer, lógico. Acho que não. Pessoal, clique em todos os botões em volta desse vídeo, menos dislike, que eu sei que você gostou. Então, clica aí, subscrever, sininho, like, comenta aí sua experiência, fala o que você gostou desse episódio, para a gente poder trazer mais conteúdo e informações para vocês, beleza? Valeu e até o próximo Lean Hub. Até a próxima.